Assessor especial do governador Eduardo Leite é recebido por alguns integrantes de partidos em Horizontina. O encontro, que reuniu cerca de 25 pessoas, foi organizado pelo PSD, sem Darley de Deus. Na manhã de sábado, 22 de novembro, o ex-deputado estadual Matheus José de Lima Vesp, atual assessor especial do governador Eduardo Leite, esteve reunido em um restaurante de Horizontina com algumas personalidades políticas de pelo menos 5 municípios. O encontro, que reuniu cerca de 25 pessoas, foi organizado pelo PSD de Horizontina. No entanto, filiados do partido estavam presentes apenas o presidente da sigla, Nildo Hickman, com Gerson de Moura, anfitriões, e ao menos 5 militantes, fato que demonstra um total enfraquecimento do partido em Horizontina. Se o evento era para dar um gás ao PSD, sufocou ainda mais e serviu apenas para enaltecer a figura do governador Eduardo Leite, como destacou o vice-prefeito de 3 de Maio, Josias Correia, do Republicanos. Nunca na história do 3 de Maio nós ganhamos tanto recurso que nem nós ganhamos agora no Eduardo Leite. Eu falo isso lá pro chefe da Casa Civil, quando eu estava lá, eu disse, olha, me arrependo de uma coisa, de não ter votado no Eduardo Leite na última eleição. De não ter votado na última eleição. Isso a gente reconhece nossos erros, mas ele não olhou para isso e investiu mais de 15 milhões no nosso município. Onde pegou desde a primeira infância até a melhor infância, que é a terceira idade. Nós temos lá o Mãe Gaúcha, nós temos lá o Centro-Dia pela Assistência Social. O deputado federal pelo PSD, Darley de Deus, e seu assessor direto, Walter Heck, não participaram. Em conversa com a nossa reportagem via WhatsApp, Walter Heck destacou que nem ele, nem o deputado Darley de Deus foram informados, nem tampouco convidados pelos anfitriões do PSD de Horizontina para o evento. Abre aspas, não. Eu não sabia desse evento. Em contato com o Darley agora há pouco, ele também não foi avisado, tá? Deve ser alguma coisa aí, o Nildo fazendo algum acordo político, sei lá. Mas enfim, a política é uma nuvem, né? Como dizia Magalhães Pinto, você olha 5 minutos, depois ela já mudou de formato, localização. Enfim, destacou Walter Heck. Essa situação explica o porquê foram convidadas e estiveram presentes lideranças de outros partidos, como Republicanos de 3 de Maio, PDT de Tuparandi, Progressistas de Dr. Maurício Cardoso e Humaitá e outros. O PSD de Santa Rosa foi representado pelo presidente municipal, Dr. Carlos Alberto Benedetti, que permaneceu no evento até o fim do protocolo, ausentando-se na sequência. A presença do assessor especial do governador em Horizontina ocorreu devido a uma forte articulação de Dr. Benedetti, que em sua fala enfatizou a falta de liderança na realização de projetos que visam o benefício dos municípios e das regiões. E qual é o problema nosso? Dinheiro para fazer as nossas coisas tem. O que falta é projeto, o que falta é liderança para saber os caminhos. Tem dinheiro para tudo e sobrando. É que nós estamos sendo o quê? Omissos e incompetentes para fazer as coisas. Muitas lideranças de outros municípios adjacentes de Horizontina foram convidadas pelo PSD de Nildo Hickman e Gerson de Moura, porém não compareceram. Aqueles que se fizeram presentes tinham como objetivos aproveitar a oportunidade para entregar ao assessor especial do governador Eduardo Leite as demandas de seus respectivos municípios.
Matheus José de Lima Vesp, ou simplesmente Matheus Vesp, filiou-se recentemente ao Partido Social Democrático PSD, no dia 27 de julho de 2025 em Passo Fundo, região norte do estado, onde aproveitou para anunciar sua pré-candidatura a deputado estadual em 2026. Em sua fala, o representante do governador destacou um pouco da sua trajetória política e dos investimentos realizados pelo governo do estado, principalmente em melhorias de rodovias. Logo após, o assessor especial Matheus Vesp concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa reportagem, na qual questionamos sobre a sua vinda à região e qual a leitura feita por ele nos municípios que visitou. Matheus, muito obrigado por conceder essa reportagem ao Lupo Notícias, a reportagem Silvio Brasil, e com esse encontro dessas lideranças políticas. Aqui não é um encontro regional porque não tem municípios aqui de toda a região. Aqui é um mini encontro com vários partidos, né? Partidos, posso citar o Republicanos, o PDT, o PSD, nesse mini encontro aqui em Horizontina, mas para essa região aqui, você acabou de receber algumas demandas, tá? Quais demandas já poderiam ser iniciadas? Você recebeu demanda de Dr. Maurício Cardoso, o prefeito inclusive pediu para que, apesar de já ter um investimento ali, que houvesse mais investimentos. Quais são as demandas, as maiores demandas que os prefeitos estão enviando para você, aproveitando que o secretário ou o assessor especial do governo está aqui na região? Bem, nós temos perspectiva logo nas próximas semanas de termos novos investimentos em diversas áreas, inclusive no turismo. Os prefeitos têm cadastrado projetos de fomento ao turismo no sistema de cadastramento de projetos do Estado, o antigo CDTV, que é o nosso sistema. Apresentaram projetos de pavimentação, de construção de centros de convivência, enfim, investimentos que vão potencializar a geração de emprego e renda nessa região a partir do turismo. Então, no caso Maurício Cardoso, o prefeito tem discutido sobre a praça que ele quer reformar, para que possa receber mais cidadãos que venham visitar Maurício Cardoso, encontrar ali um espaço de lazer, de convivência, porque afinal as pessoas querem morar num estado que tenha esses espaços, Silvio. E o que o Rio Grande do Sul observou ao longo dos últimos anos é exatamente que pela ausência desses espaços, muitas pessoas foram embora daqui. Muitos gaúchos saíram do Rio Grande do Sul por falta de perspectiva de emprego, por falta de expectativa profissional, mas também por falta de espaços de convivência. Então esses projetos turísticos, como o de Maurício Cardoso, nós temos a expectativa que o Estado abra o edital logo, por isso é importante os municípios se organizarem, prepararem os seus projetos, falarem com seus engenheiros, aqueles que não têm corpo de engenharia próprio, contratarem rapidamente empresas para que possam fazer esses projetos, para não perderem o prazo dos editais, que podem fazer com que milhões de reais cheguem aqui na região, fomentando ainda mais o turismo. Você vai ser licenciado do governo para se candidatar a deputado estadual ou federal? A perspectiva é que a partir do ano que vem eu possa, no tempo devido, colocar a pré-candidatura a deputado estadual em movimento, buscando retornar ao Parlamento Gaúcho, eu que já fui deputado estadual, dando mais representatividade a essa região norte do estado do Rio Grande do Sul, que é uma região tão rica, tão pujante, mas que carece de representação equivalente. Aproveitando a vinda do assessor especial do governador à região, nossa reportagem questionou Matheus Vesp sobre a rodovia ERS 162, que faz importante ligação entre Santa Rosa e Guarani das Missões, passando por Senador Salgado Filho. Recentemente, durante a última vinda do governador Eduardo Leite a Santa Rosa, havia esperança de que ele fizesse o anúncio da pavimentação desta rodovia, porém, isso não aconteceu. Na época, nossa reportagem também questionou o governador após ele receber do prefeito Anderson Mantei um pacote de demandas, se a rodovia estava incluída na lista. Eduardo Leite, mostrando-se sabedor da situação, apenas argumentou que o governo estava realizando muitas obras e que a ERS 162 não estava nos planos da demanda recebida. Tem que haver o recurso, né? Mas é claro que a gente recebe essa demanda reconhecendo a legitimidade dela e vamos trabalhar para ver como é que a gente consegue organizar nas nossas ações para atender essa demanda, esse sonho dessa comunidade. E conforme a gente vai tirando esse represamento de projetos que não eram atendidos historicamente pelo Estado, vai liberando a fila, vamos dizer assim, para outros projetos entrarem, né, na prioridade do governo do Estado.
vai saindo da frente para que outros projetos possam ser executados. Quem sabe aí chega em breve a vez de atender a esse sonho da 162. Matheus Wesp foi mais além cirúrgico em sua resposta. De acordo com o assessor especial do governador, infelizmente está muito longe de acontecer a pavimentação desta importante rodovia. A fala de Matheus Wesp não foi nada animadora. Por que não existe, Matheus Wesp, o interesse do governo do estado em fazer uma obra de asfalto e deixar de gastar tanto como gasta na RS 162? Cada vez que existe ali uma obra para fazer uma manutenção, são lá 2 milhões e pouco, e com isso vai gastando a todos os anos. Acontece isso, principalmente no período de chuva. Deu chuva é lama, deu sol é poeira e o buraco, o que causa muitos prejuízos nos veículos. Por que o governo do estado não tem esse interesse? Teve um projeto feito entre Santa Rosa, Senador Salgado Filho e Guarani das Missões, um projeto para viabilidade asfáltica que foi entregue ao DAER. E o DAER está na posse desse projeto ou já chegou para o governo do estado. Você, como assessor especial do governo, por que não existe esse interesse? A RS 162 não interessa por quê? Se ela liga 3 municípios e pode ligar até mais. Me permita, Silvio, fazer aqui um contraponto ao que tu dizes. Não é que não exista interesse por parte do governo do estado. Senão, para o cidadão que escuta, parece que o governo não quer desenvolver ou não quer ajudar a região. Não é isso. Nós temos uma limitação orçamentária. O estado do Rio Grande do Sul, como aqueles que acompanham o noticiário nacional sabem, enfrentou terríveis enchentes em 2023 e 2024. Essas enchentes nos geraram uma série de novas dificuldades do ponto de vista de investimentos. Então, uma realocação de recursos que estavam destinados para algumas atividades e áreas e que foram redirecionados para outras. Além disso, nós acabamos conseguindo, por uma aprovação do Congresso Nacional, uma suspensão do pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, o que nos deu a oportunidade de ter mais fluxo de recursos para investimentos, sim, mas, ao mesmo tempo, nós não temos autorização do governo federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, para gastar esse dinheiro. Como assim? Quando em 2021 o governo do Estado do Rio Grande do Sul aderiu ao regime de recuperação fiscal, que foi uma forma de renegociar a nossa dívida com o governo federal, nós nos comprometemos por ano a gastar um valor X. E esse valor X se chama popularmente de teto de gastos, é o nosso teto para gastar dinheiro por ano. Então nós calculamos aquele teto, X milhões, com base naquilo que nós tínhamos de arrecadação normal. Até botamos o teto um pouquinho a mais. Com a suspensão do pagamento da dívida, o nosso recurso disponível para gastar, ele ultrapassou o teto de gastos. Ok? Mas por que a RS 162 nunca entra nesse plano do governo do estado para ser asfaltada, tendo a importância que ela tem? E a RS 344 vai passar por obras de recapeamento. Vamos de novo. Então, com os recursos que nós temos disponibilidade orçamentária para executar inúmeras obras, inclusive essa. O que nós não temos é autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para gastar esse recurso. Então é importante a população saber. Por quê? Porque senão fica a impressão de que não está priorizando, não está investindo. Nós temos obras que já estão em andamento, correto? Obras que foram começadas em 2020, 2021 e que precisam de orçamento para serem finalizadas. Não tem como interromper uma obra que está em andamento e que está usando o orçamento do Estado, interrompendo-a e começar uma obra nova. Ficaremos com 2 obras inacabadas. O que nós precisamos hoje é a ampliação do nosso teto de gastos, para que nós possamos usar o recurso que inclusive temos, porque poderia ser um cenário de ter teto de gastos, mas não ter o dinheiro. Não é o caso. Nós temos recursos, mas não temos autorização do Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, para poder fazer esse gasto e esse investimento. Nós estamos dialogando com a Secretaria do Tesouro Nacional, tínhamos a expectativa de, em agosto, e talvez por isso que a região criou essa expectativa de que o governador viesse anunciar, em agosto ter essa aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional. Isso não aconteceu, isso foi avançado para 30 de setembro, uma nova expectativa de ampliação do teto de gastos, isso também não aconteceu, e estamos agora quase em dezembro, e nós, sinceramente, eu não vejo perspectivas do governo federal ampliar esse teto de gastos. Se isso acontecesse amanhã, e eu rezo que isso aconteça, adoraria que na próxima segunda-feira eu pudesse até dizer, Silvio, aconteceu a ampliação do teto
teto de gastos, vamos fazer essa e poder começar outras obras, mas não é a realidade hoje. Então, nós temos um teto baixo, que isso nos impede do ponto de vista fiscal e jurídico de fazer novos investimentos, em razão de que o orçamento que foi planejado em 2024, em 2023, já contam com obras previamente licitadas e que, portanto, precisam desses recursos, e aquilo que nós poderíamos fazer de novos investimentos tem essa limitação do ponto de vista do teto de gastos. O que eu cito para você aqui são palavras da comunidade, são demandas que vêm de quem usa esse trecho, claro. Santa Rosa, Guarani das Missões, principalmente os motoristas, que encurtaria muito se passar pela 162, ao invés de ter que vir pela 344, passando lá por Guarani das Missões e depois Santo Ângelo para vir para cá. Encurtaria muito o tempo de viagem para usar aqui a região noroeste a partir de Santa Rosa. Claro, e me permita, Silvio, nós temos diversas estradas que, como essa, são ligações regionais que são muito importantes. Diminui o tempo de viagem, melhora o escoamento da produção agrícola, facilita para todo mundo. Isso não está em questão, não é uma dúvida. E poderia citar várias estradas como essa que são importantes. O que nós temos, como falei, já de orçamentado, licitado e obras em execução são os acessos asfálticos, porque nós tínhamos em 2019 62 municípios sem acesso asfáltico. Nós estamos, essa é a nossa meta, buscando até o final do ano que vem deixar todos os municípios ou com acesso concluído, foi o caso de Senador Salgado Filho, ou em obra em andamento. Então, aquilo que nós temos de orçamento hoje dentro do teto de gastos atual está sendo focado naquilo que é essa necessidade primeira, que é dar acesso a asfalto ao município gaúcho, seja ele qual for, que não tem acesso asfáltico. O segundo passo são as ligações regionais. Para esse segundo passo, nós temos que ter um teto de gastos maior para fazer mais investimento. E é isso que nós não temos ainda. Muito bem, falei aqui com o ex-deputado estadual, atualmente assessor especial do governador Eduardo Leite, do gabinete do governo do estado do Rio Grande do Sul, Matheus José de Lima Vesp. Muito obrigado, prazer em te conhecer pessoalmente. Às vezes eu te incomodo muito lá no WhatsApp, né? Mas é que a nossa reportagem ela é independente e atende o clamor da comunidade. Silvio, uma satisfação conversar contigo, lhe conhecer pessoalmente. Você que é de Florianópolis, né? Da ilha. Eu tenho uma irmã que mora em Florianópolis, espero que esteja acompanhando essa notícia lá de Floripa. Manda um abraço a ela, Cristiane Vesp, e toda vez que precisar alguma comunicação ou informação do governo, por favor, conte conosco. Obrigado, ex-deputado e assessor especial. Pois é, a ERS 162 e quem transita por ela ainda terão muitos anos pela frente para comemorar buracos, lamaçal, atoleiros e a precariedade da rodovia. Silvio Brasil, Lupa Notícias, uma comunidade de informação política. Este é o nosso compromisso.